Meus amados irmãos e irmãs, como nós já falamos hoje, aniversário então da última aparição de Nossa Senhora em Fátima, no dia 13 de outubro de 1917. Ontem nós comemorávamos Nossa Senhora Aparecida, que se manifestou em 1717. E hoje nós então fazemos memória dessa última aparição de Nossa Senhora em Fátima, em 1917. 103 anos desta aparição. E essa aparição ficou muito famosa, porque Nossa Senhora nas aparições dizia que faria então um milagre. E ela fez um milagre nesse dia, ficou conhecido como o milagre do sol. Chovia muito nesse dia, estavam todos de guarda-chuva, aproximadamente entre 50 mil a 70 mil pessoas reunidos, no lugar, hoje, tudo cimentado, tudo bonitinho, mas naquela época, terra, ou seja, um barro, porque estava chovendo muito. E a irmã Lúcia, na época, ela pediu então que todos fechassem o guarda-chuva. Mas todos na chuva, então todos fecharam o guarda-chuva e teve aquele milagre do sol, onde o sol bailou. Ali tinham pessoas devotas, tinham ateus que queriam lá ver o que ia acontecer. E todos testemunharam, que viram o sol mexer. E outros lugares do mundo também, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, viram. Então, um milagre mesmo, de fato, que Nossa Senhora fez ali então, esse sol que se mexeu. Mas muito mais do que isso, aquilo que Nossa Senhora disse àquelas 3 crianças. Quando ela aparece então, Lúcia, que sempre era aquela interlocutora com Nossa Senhora, ela pede por algumas pessoas a conversão de alguns pecadores, alguns nomes que deram ela para apresentar a Nossa Senhora. Então a conversão de alguns pecadores, alguns doentes. Nossa Senhora disse então, uns sim, outros não, que rezem muito e se convertam. Era necessário rezar muito. Então ela pediu que se construísse ali, em honra dela, honra de Nossa Senhora, uma capela. E pediu que rezassem, continuassem rezando o terço todos os dias, para o fim da guerra. Nós sabemos a Primeira Guerra Mundial que estava ali acontecendo naquela época ainda. Logo depois, então, tempos depois, a guerra de fato acabou. E naquela aparição maravilhosa, então, e Nossa Senhora ainda fala mais uma coisa, para que parem de ofender a Jesus, que tem sido muito ofendido. E depois, então, Nossa Senhora, ao qual vai se sumindo, naquela luz brilhante, aparece então São José com Jesus no colo, Jesus criança no colo de São José, e São José então abençoando o mundo. Depois some essa imagem, Nossa Senhora aparece com Jesus, no formato de luz de Nossa Senhora das Dores. E depois ainda mais uma vez some essa imagem, Nossa Senhora aparece então como Nossa Senhora do Carmo. Essas aparições têm muito a nos dizer. Claro, muito dizer aquelas crianças, mas a cada um de nós também. Quando aparece Nossa Senhora junto a São José e a Jesus, ou seja, a Sagrada Família, José é apresentado, e depois, anos depois, numa entrevista com o cardeal Cafaro, Nossa Senhora diz que a última batalha do demônio será relacionada à família. E é o que nós vivemos hoje. Essa batalha profunda relacionada então à família. Como a família está sendo atacada. De todas as formas. Com as ideologias que querem misturar a união de homens e de mulheres com como se fosse no mesmo nível da relação de um homem com uma mulher, que de fato isso é uma família. Dos métodos anticoncepcionais que são difundidos, tirando com a parte procriativa do ato sexual, e tantas outras coisas, aonde a família é diariamente e constantemente atacada. É necessário então rezarmos muito, rezarmos o Santo Terço, pedir a intercessão de Nossa Senhora sempre, e também nós vivemos como família de fato. A família tem que ser defendida por nós, e mais do que isso, nós temos que ser família. Ou seja, a igreja aqui também é uma grande família. Ela não é uma empresa, ela é uma família, onde todos devem se amar e cuidar um do outro.
Porque sim, se pensarmos na nossa família, na nossa casa, as pessoas e todos ali têm defeitos como nós. Mas nós, mesmo que se as outras pessoas atacarem os membros da nossa família, nós vamos defender, apesar das falhas que eles têm. Não é assim? Aqui na igreja a gente deve viver nesse mesmo espírito, de rezar um pelo outro, de cuidar um pelo outro. Ou também nos outros ambientes que vivemos, as nossas pastorais, elas devem ser essa grande família que vivemos. Nós não estamos numa empresa que queremos produzir números cada vez maiores. Claro, queremos que cada vez mais pessoas se convertam, e se convertam de fato. Mas não é só com números que nós trabalhamos. Nós trabalhamos com o amor, com a dedicação que temos a cada um. Muitas vezes aqui na igreja nós não vivemos como uma família de fato, porque muitas vezes na nossa casa nós não vivemos de fato como uma família. Com uma doação total, de uma entrega total. Quantas famílias se desfazem, infelizmente, para a nossa dor, a dor da igreja, a dor de nosso Senhor. Essas famílias se desfazem porque não aprenderam a se doar inteiramente ao outro. A família dura enquanto durarem os interesses. Se já não te traz mais nada de bom, aquilo deve terminar para buscar um outro relacionamento, para te trazer então outro interesse. Isso vai terminar também, e assim um caminho sem fim. Porque não aprenderam a doar-se simplesmente. Ou seja, a família não é um lugar de ter as coisas para si, mas de um esquecimento total de si, de uma entrega total pelo outro. Do esposo pela esposa, da esposa pelo esposo também. Dos filhos pelos pais, dos pais pelos filhos. De uma entrega total. Onde os pais, nessa entrega total um pelo outro, vão ensinando os filhos a se entregarem também totalmente. A não viverem como crianças, depois adolescentes, depois adultos, egoístas, mas que saibam se doar completamente. Por fim, Nossa Senhora dizia que Nosso Senhor era muito ofendido. Se em 1917 Nosso Senhor era muito ofendido, quem dirá hoje? Com tantas ofensas feitas principalmente fora da igreja, claro, mas também dentro. Pelos próprios católicos que não vivem de fato e não querem viver de fato aquilo que Deus planejou para nós. Claro, nós temos as fraquezas, as nossas quedas, mas devemos lutar a cada dia para fazer a vontade de Deus. Que possamos pedir a Nossa Senhora de Fátima hoje que faça um grande milagre. Não um milagre simplesmente do sol, mas um milagre em nossa vida, da nossa conversão de fato, de uma conversão sincera e verdadeira. A cada dia, Nossa Senhora venha fazer esse milagre na nossa vida, nos converter de fato. Que ela venha, claro, salvar as nossas famílias, colocar no nosso coração cada vez mais esse sentimento de família em todos os lugares que vivemos, e que nos converta de fato, que nos ajude de fato a nos doarmos totalmente, a nos entregarmos totalmente, por amor a Deus e por amor ao próximo.